Hoje o tema é sobre família. E vocês vejam como que o inimigo é sutil. Num tema tão importante quanto família, a nossa igreja tão vazia, né? Tantas famílias ausentes. Mas, amém, que a gente tenha a gravação aí, né, irmão Renato? Que possa alcançar as pessoas que não vieram hoje. Não sei por qual razão, férias e tal. Então, eu queria falar para você o seguinte. O que você acha de mais precioso na sua vida? Tem pessoas que lutam, trabalham para ficar ricos. Outros que já são ricos trabalham para ficar bilionários, né? Você vê aí a ganância pelo poder é muito grande. Qual é o patrimônio mais importante na sua vida? Se você parar para pensar, pensa aquele Eike Batista que colocou um carro super, não me lembro qual a marca, super caro, mandou banhar um carro a ouro e colocou na sua sala, né? Então, mesmo se você tivesse um carro que valesse aí $1 milhão, falando, não, meu maior patrimônio é esse carro. Ou então, você tem uma mansão nos Jardins, uma mansão onde nem o presidente, hoje nem vou falar presidente aqui, nem a maior pessoa mais rica do Brasil tem. Você tem uma mansão poderosa. Ou então você tem quantidade de dinheiro, dólares. Você já viu algum rico, alguém que morreu, poder levar junto no caixão algum desses bens? Ninguém. Então, você não consegue. Se o seu maior patrimônio na sua vida, se aquilo que a pessoa fala assim, olha, eu sou o dono dessa grande coisa aqui, seja um bem material, você pode ter certeza que isso não é novidade para ninguém, que quando morremos, o caixão não leva nada, não cabe, não dá para levar para lugar nenhum esse bem. Mas você pode levar o seu filho ou a sua filha para o céu. Você pode levar o seu cônjuge para o céu. Você pode levar o seu parente para o céu. Você sabia que você pode levar? Lógico que você não vai levar no caixão, mas assim, pelo seu testemunho, pela sua... Então, o que é a nossa coisa mais importante? A família. Então, a coisa mais importante que nós temos nessa vida aqui, o inimigo às vezes faz com que a gente esqueça. E nós, por sermos Igreja Batista da Família aqui em Osasco, nós queremos lembrar vocês, para vocês entenderem que o nosso maior patrimônio é a família. A pessoa pode ter o que for, mas se ele não tiver com a família bem, ele não tem nada, mas tem muitas pessoas que não entendem isso. Nós estamos dentro da uma pessoa bem próxima nossa que está vivendo essa situação. Então a pessoa às vezes não dá tanto valor, não percebe o quanto a família é importante, ao ponto de trocar a família por um sucesso, trocar a família por uma outra coisa, mas vai chegar um momento em que a ficha vai cair. Vai chegar um momento em que aquela coisa que era tão importante, ele vai sentir que não é nada, se não for a família, Então, nisso aí, o que nós estamos falando? Para nós, a palavra de hoje é para a gente entender o seguinte, o valor não tem nada, não tem bem maior para nós, depois da nossa salvação, que a nossa família. Não tem coisa mais importante quando você vai chegando você é jovem, você vai amadurecendo, vai constituindo família, mas você tem sonhos, você tem lutas, mas quando você chega num certo ponto, tudo que você tem não vale nada se você não tiver uma família estabilizada, se você não estiver bem com o seu pessoal. E eu falava, nós terminamos o curso, Gilberto e Walter, Juliana e Elisângela, que estão presentes aqui. Sexta-feira, pela graça de Deus, nós terminamos o nosso curso Casados para Sempre. Esse grupo concluiu as 13 aulas. Nós já estamos preparando aí para a noite de formatura. Se souber de algum casal
que precisa ser tratado por Deus, né? E aí você avisa para a gente se convidar para essa formatura, para que Deus possa estar abençoando a vida dele, assim como foi a bênção, né? E nesse dia, no encerramento, o Senhor colocou no coração para eu compartilhar com eles o seguinte: não tem coisa melhor do que você sentar à mesa com todos os seus filhos. Não tem coisa melhor do que você ter todo mundo se falando. Mas, pastor Aguiar, isso não é normal? Não. Tem muitas famílias que as pessoas não se falam, né? Não tem assim aquela unidade, não tem assim a bênção que Deus preparou para que a família seja e para que aquela pessoa goze da família. Então eu queria dizer para você: invista seu tempo na sua família. Invista, priorize a sua família. Eu sei que às vezes nas nossas lutas, nós precisamos muitas vezes, por causa do trabalho, por causa do negócio, investir no trabalho, no estudo, mas assim, não perca de vista a prioridade que é a família, que você não vai se arrepender. Amém? Então, para falar nesse tema aí, eu convido você a abrir a Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Nós vamos falar aqui uma história de Davi, o rei Davi. E os irmãos lembram que o rei Davi, ele foi ungido rei, e enquanto ele foi ungido rei, ele despertou em Saul uma inveja e uma perseguição, né, a partir dali. Então, até que o rei Davi fosse coroado, consagrado rei, ele foi ungido como rei, mas até que ele assumisse o poder, ele era uma pessoa fugitiva do rei Saul. O rei Saul queria matar Davi, né? Muitas vezes ele tentou matar Davi. E Davi, só para contextualizar aqui, no capítulo 30 que nós vamos ver, Davi chegou para escapar da perseguição do rei Saul. Davi chegou a morar na terra dos seus inimigos, dos filisteus. E o rei dos filisteus aceitou ele, porque, poxa vida, né? Davi, você quer se juntar a nós? Seja bem-vindo, né? É lógico que Davi estava ali só provisoriamente, né? Enquanto Deus dava direção para ele escapar da perseguição do rei Saul. Mas vamos ver o que aconteceu aqui em 1 Samuel 30. Então, Davi estava voltando de uma viagem nas terras dos filisteus, e eles chegaram aqui, no verso 30, capítulo 30, verso 1. Todo mundo achou aí? Olha lá. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, eles tinham viajado 128 quilômetros da cidade que eles vinham, da terra dos filisteus ali. Eles já tinham andado 3 dias, estavam lá cansados com seus soldados. Quando ele chega a Ziclag, já os amalequitas, que é o inimigo que eles lutavam contra os amalequitas, tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclag, que é uma cidade que eles moravam. E ferido e queimado. Então, vamos lá. Davi veio com seus soldados cansados, 3 dias de viagem, viajaram lá 128 quilômetros, e aí, quando chegaram na sua cidade, e a cidade que eles estavam ali alojados, ele e seus 600 soldados, quando chega na cidade, a cidade tinha sido atacada pelos amalequitas. Então, a cidade estava queimada, destruída, e ali, a palavra do Senhor diz que tinham levado cativo as mulheres dos soldados que se achavam, porém, a ninguém mataram. Sequestraram as mulheres, e a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ela queimada, e suas mulheres, seus filhos
e suas filhas tinham sido levados cativos. Então, Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais força para chorar. Então, também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Ainoã, as jezreelitas, a Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo. O povo era o seu próprio soldado, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Porém, Davi reanimou no Senhor, seu Deus. Então, vamos orar. Curva sua fronte, feche seus olhos. Vamos orar, pedir ao Espírito Santo que venha interceder para que nós entendamos essa mensagem de hoje. Pai, nós abrimos agora o nosso coração, damos plena liberdade ao Espírito Santo para falar aos nossos corações, Pai. Fala, Senhor Deus. Fala, Espírito Santo de Deus, traga a revelação. Hoje nós vamos falar aqui sobre família, a importância da família e quanto que nós somos, Senhor Deus, combatidos, Pai, e Satanás tem sido sutil nos seus ataques às nossas famílias. Pai, que essa palavra de hoje venha, Senhor Deus, trazer aqui, abrir os nossos olhos, perceber as situações como o maligno tem entrado às vezes nas nossas casas, na nossa vida, como eles têm derrotado o povo de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós abrimos nossos olhos, abrimos nosso coração também, para que o Senhor fale ao nosso coração, que haja entendimento dessa palavra, em nome de Jesus, amém. Irmãos, o que nós estamos falando? Houve ali uma situação terrível. Davi, imagina que ele estava ali numa cidadezinha, muito bem instalado, ele e todos os seus soldados, enquanto eles fugiam de Saul, ele estava estrategicamente naquele lugar. E aí, quando eles chegam, cansados de viagem, agora vou para casa, vou descansar, uma tragédia. A cidade toda destruída, queimada, e as mulheres deles tinham sido levados cativos. Irmãos, eu queria mostrar o seguinte: tem dia que a sua vida está tudo bem, de repente alguma coisa acontece, e às vezes parece que tudo fica de perna para cima, né? Tem hora que a nossa vida dá umas guinadas, e as coisas, o inimigo vem para afrontar mesmo, e vem para bater com ímpeto, e você vai perceber aqui que muitas vezes essa situação você já sentiu na sua vida, na sua família, de alguma forma. Eu queria mostrar para vocês o seguinte: nesse texto que nós vamos ver hoje aqui, a gente vai mostrar que o inimigo tem atacado em 5 áreas fundamentais. A primeira área que o inimigo tem atacado, a vida financeira das famílias. Então, você vai ver ali, por exemplo, quando os amalequitas chegaram ali na cidade, né, a palavra diz que eles não destruíram, queimaram. Então, pensa você que trabalha, nós não estamos aqui, nenhuma pessoa aqui que eu saiba nasceu em berço de ouro, todos nós trabalhamos, graças a Deus, nos deu saúde para conquistar um lar, um teto, uma casa, um carro, uma vida. De repente, o inimigo vem e uma coisa acontece e destrói aquilo, tudo que você construiu. Pensa aí, por exemplo, as famílias que numa catástrofe perde os móveis, todos os utensílios, né? Então aquilo ali é uma investida do inimigo muito forte, porque quando você toma uma invertida dessa na área financeira, para você se endireitar de novo leva tempo. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Ele vem nos dar força, mas irmãos, o inimigo sabe que se ele quer tirar a tua paz, todos nós que lutamos para pagar as nossas contas, para poder construir o nosso patrimônio, para dar um conforto para nossa esposa, para os nossos filhos, a luta que é. Aí vem e acontece uma coisa terrível, né? E você tem uma perda financeira, né? Um carro que bate, uma enchente, um acidente que às vezes aconteceu lá em casa uma vez, né?
uma panela de pressão que explodiu, né? Graças a Deus que Deus livrou a minha esposa. Ela tinha acabado de sair da cozinha, uma panela de pressão explodiu, o fogão afundou, a panela voou e foi feijão para a casa inteira, né? A sujeira não é tanto. Mas assim, Deus livrou. Mas assim, foi um prejuízo, fogão, né? Mas glória a Deus, isso não é nada. Então, quando nós estamos falando aqui, o primeiro ataque dos amalequitas, queimaram as casas. Imagina você que tem o seu sofá, sua cama, você tem um lugar para dormir, ou, de repente vem uma situação que você tem que... Você não tem mais cama para dormir, que nem a Ellen falava, a Ellen não, a Elida, falava hoje que ela agradece, né, a água quente do chuveiro, né, o cobertor. Imagina, de uma hora para outra, o inimigo vem e provoca uma situação que você perde tudo. Então, a primeira coisa que os inimigos fizeram, agiram com ímpeto contra a cidade, feriram, queimaram. Então, a primeira coisa que eles atacam, a área financeira. O inimigo, porque quando você perde a sua tranquilidade financeira, que paz que você tem para buscar o Senhor. Não é verdade? Que paz que você tem para estar em comunhão com Deus, intercedendo, se você for assim, e eu? Né? E eu? Aí a segunda coisa que o inimigo ataca é a questão da saúde. A palavra diz que quando Davi e os seus soldados chegaram ali, que viram aquela situação toda de destruição, e as mulheres têm sido levadas cativo, a palavra diz que eles choraram, até gritavam alto, urraram, né, como alguns dizem, e a angústia tomou conta do coração de Davi. Irmãos, a segunda coisa que o inimigo ataca é na saúde. Quando você está angustiado, quando você está oprimido, você abre as portas do seu, né, organismo para outras enfermidades. Quando a pessoa está assim derrubada, deprimida, ela baixa o seu nível de... Como é que fala, Ellen? Imunidade. Você fica mais acessível a uma febre, a uma gripe, que pode virar uma pneumonia, enfim. O segundo ataque de Satanás é na saúde. E quanta gente tem visto famílias correndo, né? Domingo passado, né? O irmão Walter estava aqui, a Juliana lá com a Belinha, de repente o irmão Walter não estava mais, né? Então, deslocou o ombro da Belinha, né? E aí vai todo mundo correr, não é verdade? Tirou a paz. Né? A Juliana não pôde vir à igreja, o irmão Walter teve que correr no hospital, graças a Deus que colocou em ordem, né? Aí puderam voltar para casa, mas perderam o culto. Né? Então o inimigo vem e ataca a saúde. Segundo, a área que você pode ter certeza de vigiar, que ele tem buscado trazer complicações. Nós temos visto aí muitos irmãos sendo combatidos com problemas de saúde. E temos, por isso que nós começamos aqui na nossa igreja, né? Começamos aqui a intercessão. E domingo passado, eu não estava no final do culto, mas foi o primeiro dia de intercessão e teve aqui o testemunho de livramento, né, do Rodriguinho e da Bianca, né? Que vinham para, não sei se era para cá, para a igreja, né? Que tiveram livramento. Então, olha só. O primeiro dia que a igreja estava aqui orando de joelho, intercedendo, não foi por acaso, né? Então, nós temos que estar orando, buscando, porque o inimigo vem mesmo para derrubar. Ele vem para destruir, como diz, né, a palavra. A terceira área que o inimigo ataca aqui, nós estamos falando aqui o casamento. O casamento, por exemplo, o relacionamento conjugal. O que aconteceu? Levaram a mulher dos soldados, levaram todas as mulheres cativas. E o que acontece? O soldado vem, você que ama a sua esposa, a sua família, quando você chega, cadê a mulher? Né? E inclusive levaram as duas mulheres de Davi.
Você fala, mas ele tinha duas. Não, é que na época, né, era ainda permitido, não seria contra a lei de Deus, porque na época era permitida, não existia ainda a monogamia. Né? Então, o que acontece? Nós temos aqui uma situação que o inimigo vem atacar o casamento. Os soldados que tinham que ir para a luta, que tinham que guerrear, mas aí as mulheres sequestradas, será que morreram? Será que estão vivas? E eu pergunto, se você não tiver notícia da sua esposa, você, né, que está aqui, que tem uma família, você não vai ficar terrivelmente abalado? Né? Quando o inimigo vem, ele vai e ataca o casamento, ataca o relacionamento, tira a tua paz. E quarto, levaram também os filhos. O quarto ataque do inimigo é contra os nossos filhos. O inimigo levaram também os filhos cativos. Então imagina você que tem a sua família, seu filho, de repente, cadê meu filho? Será que ele está vivo? Então é terrível. E por último, atacou também, ele ataca as amizades nossas. Então o inimigo vem e faz um pacote completo. Ele atacou tanto a amizade que o exército de Davi era um exército muito unido, forte, corajoso. O que aconteceu? Quando os soldados perceberam que eles saíram por uma missão e deixaram a cidade desguarnecida, e com isso os amalequitas vieram e sequestraram as esposas e tal, todo mundo ficaram revoltado contra Davi. A palavra diz que queriam apedrejá-lo, seus amigos. Então a amizade também foi atacada. Então, são essas 5 áreas que o inimigo tem atacado. Então, nós queríamos falar sobre essas áreas. Inclusive, lembrar aqui para vocês que nós vimos aqui, por exemplo, que aconteceu a mesma coisa na história de Jó. Se vocês observar a história de Jó, a primeira coisa que o inimigo atacou foi tirando todos os bens de Jó. De um dia só, pegou fogo na casa, os gados morreram, né? Foi um ataque, uma perda financeira tremenda. Que Jó era um dos mais ricos criadores de gado daquela época. Perdeu tudo num só dia. Já pensou? O maior criador de gado, de repente, no dia seguinte, não tem mais uma vaquinha, né? Olha o golpe financeiro que ele atingiu. Depois, também, a saúde de Jó. Arrancou a saúde de Jó, que Jó ficou com uma enfermidade terrível. Terceiro, nós estamos falando aqui, seria o casamento. A mulher de Jó ficou tão, assim, revoltada, que falou para Jó, por que você ainda continua servindo esse Deus? Brigou com Jó, falou, amaldiçoa esse Deus e morre. Então atacou ali o casamento, o relacionamento. E depois os filhos, Jó enterrou todos os filhos num só dia. E por último, a amizade. Os amigos de Jó vieram ali, e Jó, com toda aquela perda, saúde, perdeu a mulher, né, naquela hora abandonou Jó, porque ele estava naquele sofrimento, perdeu tudo, e aí os amigos dele chegam, ao invés de dar uma força para Jó, e começa a criticá-lo. O que você fez para você, né? Você fez uma coisa muito ruim. Pode um negócio desse, você ter perdido tudo, seus amigos, em vez de consolar você, vem falar que o que você fez de errado, né? Então, aconteceu a mesma coisa com Jó. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, é assim que o inimigo tem atacado as nossas famílias. É assim que ele tem vindo. Então, você tem que orar. Você tem que buscar mesmo que o Senhor guarde. Porque, às vezes, nós não damos valor, né? Inclusive, ontem, né, a gente conversava, e minha sogra, que está aqui conosco hoje, ela falava assim, né? A gente só dá valor quando perde. A minha sogra foi viúva com 40 anos, né? E nós estávamos falando de pessoas que... A minha cunhada também perdeu... Meu cunhado faz 3 anos que faleceu. E tem uma outra cunhada com um problema
no relacionamento, que é uma preocupação lá de uma divisão, de divórcio, essas coisas. Então, aí, ela falava assim, uma coisa que é verdade. A gente só dá valor quando a gente perde. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que vigiar, nós temos que orar, buscar, né, para que Deus abra os nossos olhos e veja onde o inimigo está atacando. Antes que você vai chorar uma perda. Antes que você chore uma perda, por que eu não vigiei? Né? Lembra que Jesus falou? Ele não mandou a gente orar primeiro, vigiai e orai. Nós temos que vigiar. E temos que orar, mas primeiro vigia. Veja onde que o inimigo tem atacado, porque o inimigo tem agido com ímpeto. E nós vamos ver isso aqui. Nós vemos o seguinte, né? Famílias sendo atacadas com ímpeto. Ímpeto é crueldade. Crueldade. Eu estava vendo um testemunho de uma mulher, o pastor estava pregando sobre família, e aí a mulher começando a chorar, chorava desconsolada, aí ele, no final do culto, ele foi conversar com ela, né? Sobre o que aconteceu, por que você chora tanto assim, né? Falou assim, olha, pastor, quando o senhor falava lá do ataque do inimigo, eu perdi a minha família inteira. Ela falou o seguinte, eu tinha uma vida bem estabilizada, não era rico, mas tinha tudo. Marido tinha um emprego, a casa estava bem, o orçamento sob controle, os filhos sendo criados com saúde, tudo. Mas não tinha paz no lar. Não tinha paz no lar. Eram muitas situações assim que a gente acaba até percebendo. Você que acha que tem pessoas aí fora, né, não nós aqui da igreja, falam, o diabo não existe. Eu já falei, né? Não existe, tem certeza que não existe, né? Por quê? O inimigo está lá. Se você está no time dele, ele não vai te importunar. Mas se você entrar para o time no exército de Jesus, você vai ser alvo e você tem que saber que nós estamos em batalha para poder se proteger e orar intercedendo pela sua família. E aí essa mulher falou o seguinte, olha, eu chorava porque eu tinha um marido e 2 filhos, o casamento não estava bem, não tinha paz, era muita coisa acontecendo. E um dia ela acordou de madrugada e os filhos gritando, ela levantou correndo, o marido dela que estava passando por depressão, né, ataque do diabo mesmo, estava lá matando os 2 filhos e depois enterrou o punhal no seu coração. Ela falou assim, numa noite eu perdi o marido e 2 filhos. Já pensou que o diabo tirou? Né? Assim, olha só, você tem visto isso. Situações de pais matando filho, filho matando pais, né? Coisa assim terrível. O inimigo tem entrado assim em lares, famílias, e quando não é com infidelidade, para destruir o lar, é com ganância de poder, enfim. Né? O inimigo tem andado atacando com ímpeto, né? Então ele não veio para brincar. O inimigo não veio para brincar. E nós é que estamos dormindo de botina, como diz aí no interior, né? Olha, o Senhor fala assim, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra toda a potestade, dominadores dessa região celestial, né? Desses demônios que estão nas trevas. Então nós temos que entender que nós somos alvos e que o inimigo não tira férias. Não tem gente de férias aqui, né? Tem gente que fala assim, esse mês é mês de férias, eu não vou na igreja não, né? O inimigo não tira férias, ele trabalha 24 horas por dia para entrar na nossa casa, na nossa família, para destruir lares, para destruir casamento, destruir a sua saúde, destruir a área financeira. Então nós temos que acordar, né? Nós temos que agradecer todo dia, ter coração grato, agradecer todo dia porque você acordou com saúde, você tem um casamento, você tem uma família, glória a Deus pelos seus filhos, agradeça pela sua área financeira, está passando por luta, agradeça que Deus está te dando o caminho, a direção, e isso vai passar. Eu queria dizer para vocês o seguinte, que às vezes nós estamos falando assim, graças a Deus que em casa
a gente ora, está tudo sob controle, mas tem um outro inimigo silencioso. Tem um inimigo silencioso chamado internet. Internet, olha, a gente tem ouvido tanto sobre isso aí. Então, quando você coloca os seus filhos aqui na igreja, quando você coloca os seus filhos no caminho do Senhor, você não imagina a bênção que está sendo para você, porque as pessoas que estão aí fora, que não está tendo assim essa preocupação, está na mão do inimigo. Por exemplo, a internet. A internet é a coisa mais deliciosa que se inventaram, né? Você procura tudo lá no Dr. Google, ele te fala. Minha esposa, ela não se aperta, né? Ela quer fazer tal coisa, entra lá e lá tem alguém ensinando, de graça, você não precisa sair. Tem tantas coisas maravilhosas que você vê pela internet, mas também tem tanta destruição na internet. Tem tantas ruínas na internet. Porque é uma rua de duas mãos, né? Do mesmo jeito que você tem coisas boas, você tem coisas ruins. Lembra que eu falava aqui, recentemente, daquela tal da baleia azul? Que através da internet, entrando nos lares, com jovens entrando em depressão, se cortando os pulsos, né? E ainda chegando até a questão do suicídio. Então isso aí é uma coisa terrível que nós estamos sujeitos. Você não sabe o que o seu filho está vendo na internet. Eu confio, né? Eu confio, então não confia. Não dorma com os olhos dos outros, como diz, né? Fica esperto. Fora isso, nós temos a questão da pornografia. Olha, numa pesquisa que eu estava vendo aqui, 25% dos homens têm entrado na pornografia pela internet. 1/4. Não é assustador? De cada 4 homens, tem um se perdendo na internet. Através de pornografia, promiscuidade, vendo coisas assim que uma pessoa que conhece a palavra não estaria ali. Mas tem muitas pessoas que falam, mas assim, ninguém está vendo. Eu estou aqui na calada da noite, ninguém está vendo. Mas aquilo está te contaminando. Aquilo está contaminando a pessoa ao ponto da pessoa começar a querer ir para aqueles caminhos. E aí já não basta aquela pornografia ali na internet e já vai para outras situações que vai levar para a destruição. Quer ver uma outra pesquisa terrível? Que 70% dos homens são infiéis, né, nos casamentos. 70% dos homens são infiéis. E 60% das mulheres são infiéis. Você pensou que as mulheres, né, baixinho? Não, 60, olha a infidelidade. Isso aí é o quê? O ataque, né? O casamento, a pessoa que está casada, que conhece a palavra, que tem temor a Deus, ela não vai buscar essas coisas. Mas se você vacilar, o mundo está aí querendo corromper, né? Então essas coisas são muito importantes para que a gente fique atentos. Então o que nós estamos falando? Às vezes você fala assim, ainda bem que eu estou na igreja. Será que estar na igreja resolve? Será que estar na igreja resolve? Eu vou falar para vocês aqui uma história de um jovem chamado Sansão. Né? Quem conhece a história de Sansão vai se lembrar aqui. Quem foi Sansão? Sansão, né, no tempo que o povo de Deus estava sendo atacado, humilhado, execrado lá pelos seus inimigos, as pessoas plantavam e vinham os inimigos e na hora de colher, roubava tudo, saqueava, levava o gado. Então, o povo de Deus vinha sendo muito prejudicado pelos inimigos. E aí, assim como quando o povo de Deus estava lá na escravidão do Egito, que eles clamaram e Deus mandou lá Moisés, nessa época também, o povo de Deus estava sendo muito judiado, e aí eles clamaram e Deus mandou um libertador. Uma tipificação de Jesus, né? Semelhante aqui à história de Moisés, mas de uma forma diferente. A palavra diz que Sansão foi enviado de Deus, um milagre de Deus. A mãe de Sansão era estéril, não podia ter filho.
Aí Deus mandou um anjo falar, olha, você vai ter um filho. E esse filho vai ser o salvador do povo de Deus. Esse filho vai ser aquele que vai livrar o povo de Deus de toda essa angústia que vocês estão vivendo. Mas só que tem uma coisa, ele vai ser um nazireu. Outro falei a mesma coisa. O nazireu, ele não é uma pessoa consagrada a Deus. Então Sansão é um menino que nasceu já recomendado. Deus falou assim, eu vou enviar essa pessoa, esse libertador, que é uma pessoa especial. Mas você tem que consagrar ele a Deus. Ele não pode cortar o cabelo. Ele não pode tomar nenhuma bebida forte, nada ligado ao vinho, nem suco de uva não pode, né? Não pode tocar em cadáver e não pode se contaminar com mulheres, né? Que a não ser que seja ali do povo de Deus. Bom, tinha lá outras coisas, só para a gente, resumindo aqui a história de Sansão. Sansão tinha um dom que todo mundo conhece, né? Vocês já viram falar da força de Sansão? Que ele chegava assim, né? Pegava uma coluna, erguia uma casa, pegava um carro, se tivesse carro naquele tempo. Então era uma pessoa muito forte. Então, Sansão cresceu, Sansão chegou, né, no seu tempo já de começar a salvar o povo de Deus dos inimigos e fazia um arraso. Ele, quando vinha os soldados lá, filisteus lá, sozinho ele derrotava um exército inteiro. E ele fazia o seu papel porque ele tinha uma força descomunal. Mas aí, também, o inimigo vem, né, e entra na vida de Sansão. E o que aconteceu com Sansão? Sansão, embora uma pessoa consagrada a Deus, que tinha tudo para ser o salvador do povo de Deus, começou a negligenciar a ordem que Deus deu para que eles se guardassem, né, que fosse uma pessoa consagrada a Deus. E aí, a história conta, só para resumindo assim, para nós irmos mais rápido aqui, a história conta que quando ele já estava moço, ele vê uma filisteia lá, uma moça formosa, mas do povo inimigo de Deus, do povo inimigo do povo de Deus. E ele falou para o pai dele, eu quero casar com aquela moça lá, eu quero aquela moça para mim. Aí o pai falou assim, mas de jeito nenhum, aquela moça não é para você não, mas eu quero. Então, quer dizer, quando o pai sabe o que é bom para o filho, fala o que você tem que fazer para ser abençoado, e o filho fala, não quero saber, eu quero que você faça a minha vontade. Então, Sansão convenceu o pai dele que tinha que dar aquela moça em casamento para ele. E a palavra diz que quando Sansão desceu com seus pais para fazer o casamento, no caminho ele encontra um leão. E ali, quando ele encontrou o leão, ele mata o leão, com a sua força ele rasga o leão, e aquilo lá foi fichinha para ele, e seguiu para o casamento. Chega lá no casamento, há bebedeiras, né? Ele não podia ter vinho, não podia tomar nada de bebida, mas não teve essa preocupação. Então ele se envolveu com bebedice, né? Volta, no caminho de volta, ele falou assim, vamos passar lá para ver se aquele leão que a gente matou está lá ainda. Aí a palavra diz que lá um enxame de abelha tinha entrado dentro da carcaça lá do leão. E aí, quando ele vê lá o leão com aquela enxame de abelha, ele ficou tentado a comer do mel daquelas abelhas e pegou ali, tocou no cadáver do leão. O que era? Você não pode tocar em cadáver. Então, naquela hora, desobedeceu de novo a lei de Deus, a ordem de Deus para a vida dele. Então, pela doçura do mel, ele cometeu um pecado. Então, quantas vezes nós não vamos pela doçura da vida também e cometemos pecado que vamos contra a vontade de Deus? Não foi só isso. O Sansão continuou fazendo assim estragos no exército dos filisteus, e aí ao ponto que o rei lá falou assim, vamos achar um jeito
de descobrir a força de Sansão. Por que um homem só acaba com o nosso exército? Então eles contrataram lá, chamaram Dalila, que era uma prostituta, falou assim, olha, você vai seduzir Sansão. Então Sansão, se ele fosse um homem de Deus, obediente aos pais e à lei de Deus, ele nunca ia cair na mão dos inimigos. Mas não, é uma pessoa negligente à palavra de Deus, negligente àquilo que Deus tinha para ele. Quando ele viu Dalila, ele se encantou com Dalila. E ele se apaixonou por Dalila, e ali ela envolveu ele, porque ela estava ganhando um prêmio enorme do rei dos filisteus para ela entregar o segredo de Sansão. E o segredo de Sansão, vocês sabem, né? Que o segredo da força dele estava no cabelo. E ele não podia contar para ninguém o segredo, porque era a força dele era descomunal. Mas ele cortasse o cabelo e perdia toda a força. Isso ele não podia contar para ninguém. Foi mais ou menos a história de Adão e Eva. Deus não falou para Adão e Eva, pode comer de todos os frutos do jardim, de todas as árvores, menos desse, porque esse aqui é do fruto do conhecimento do bem e do mal. Se comer, morrerás. Adão tinha essa única restrição. Podia comer de tudo, menos daquele fruto. Sansão, mesma coisa. Sansão tinha uma força descomunal. Deus fez ele daquele jeito, deu aquele dom para ele, para que ele pudesse então ser um libertador do povo. A família dele precisava dele, o povo precisava dele. E o que ele fazia? Ia para o pecado. Se afastava da vontade de Deus. E aí ele deitava com a Dalila. E a Dalila falava assim, Sansão, fala para mim, Sansão, onde está o segredo da sua força? E ele brincava com o pecado. E ele falava, olha, o segredo é que se vocês me amarrarem com uma corda feita de crina de rabo de cavalo, eu não tenho força, né? Ah, é? Tá bom. E aí ela falava, gente, eu descobri. Aí o que é? Aí ela contava. Aí quando ela dava bebida para Sansão, Sansão dormia, amarravam ele. E aí quando os filisteus estavam vindo, ela falava assim, Sansão, os filisteus estão vindo. E ele, cadê? Né? As cordas arrebentavam. E ele foi brincando, negligenciando aquilo que Deus tinha dado para ele. O que aconteceu? Até que uma hora ele caiu na besteira de falar para Dalila, olha, tá bom, você me convenceu que você me ama, né? Que você não vai falar nada para ninguém. E falou, o segredo está na força do no meu cabelo. Então, acabou. Entregou para o bandido, né? Entregou para o inimigo onde estava a força dele. O que aconteceu? Quando Sansão dormiu com a bebida, eles cortaram o cabelo dele, amarrou ele, e aí gritaram, os filisteus estão vindo. Aí Sansão, deixa comigo. Só que aí já era. Então, quando nós negligenciamos com Deus, com a vontade de Deus, você também vai ser envergonhado. E pior do que isso, Sansão, o nome de Sansão quer dizer luz do sol, aquele que brilha. Então, pegaram Sansão, vazaram os olhos de Sansão, aquele que era para brilhar, ficou na escuridão. E se vocês lerem aqui nessa história de Davi, conta que os soldados que levaram, os inimigos que levaram as esposas e todo aquilo que roubaram da cidade, estava lá no arraial festejando. E o que acontece? Quando nós não obedecemos a Deus, nós deixamos o inimigo festejar a vitória em cima de nós, da família. Foi o que aconteceu com Sansão. Sansão, que deveria envergonhar os inimigos de Deus, porque Deus deu a força para ele, deu o poder de salvar. No entanto, ele deixou pelo pecado, ele foi escarnecido e foi colocado ali como chacota. Cadê a sua força, Sansão? Né? E as pessoas humilhavam ele. Então, aquele que era para ser luz, virou escuridão porque vazaram os seus olhos. Aquele que era para trazer a vitória para o povo de Deus, deu a vitória para os inimigos festejar,
fazer um escárnio. Então, a pergunta é o seguinte: nós fomos chamados para ser luz do mundo, sal da terra e luz do mundo. Nós fomos escolhidos para dar vitória ao povo de Deus, trazendo ele das perdições. Se nós negligenciarmos a nossa vida, aquilo que Deus tem ensinado a gente dia após dia, nós vamos dar vitória para o inimigo. E ele vai festejar lá no seu arraial. Então, quando o filho não escuta o pai, que nem aquele pai falou assim para Sansão: você não pode casar com essa moça, você não pode se envolver com ela. Você já viu algum filho que desobedece os pais ter um casamento feliz? Que o pai está falando: isso aqui não vai ser bênção para você, deixa, você não manda nada, aqui a decisão é minha. Então não tem, porque a maior bênção que nós temos é a bênção dos nossos pais. Eu sempre falo, eu falei no casamento da Lilian, né? Quando foi fazer no casamento dela, eu estava abençoando, eu lembrei que no dia do meu casamento, foi pedido para os pais colocar sua mão sobre a cabeça dos noivos. E eu me lembro, até hoje, não esqueço, o meu pai colocou, meu pai é falecido já faz uns 25 anos, 20 anos por aí. E eu lembro que ele colocou a sua mão sobre a minha cabeça, e eu quase que não aguentava o peso, né? Eu falava, caramba, né? Aquilo lá até incomodava, mas depois conhecendo a importância da mão abençoadora do pai, eu falei, aquilo lá foi só bênção que eu estava recebendo. Aquilo que me incomodava, que me ficou marcante, a palavra de Deus hoje fala como é importante a bênção do pai na vida dos seus filhos. Então, o filho, quando desobedece o pai, não tem a bênção do pai, como é que ele pode ser protegido? Então, Sansão pagou com a vida, né, por desobedecer. O povo de Deus sofreu porque era para ter sido salvo por ele, continuou no sofrimento. E eu queria voltar aqui para a história de Davi. Davi, quando nós vemos aqui a situação, né, a circunstância, o ataque que Davi recebeu, o golpe que ele levou, às vezes eu queria que você se colocasse no lugar de Davi. Coloca no lugar de Davi, quando ele chega, assim como os soldados chegaram ao ponto de querer apedrejá-lo, de tão revoltado com aquela situação. Por que aconteceu isso? Aconteceu uma coisa interessante aqui. Aqueles 3 dias que eles se afastaram da sua cidade, que deixou de guardar as suas famílias, Davi tinha ido com seus soldados num ataque junto com o rei filisteu ao povo de Deus. Então, Davi, sendo o homem segundo o coração de Deus, ele vacilou ali, porque ele estava do lado do rei filisteu, que é inimigo de Deus. E ele pagou caro, né? Porque aquele tempo que ele se afastou de Deus, a família dele foi praticamente, o caos aconteceu ali. Mas quando você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, nós erramos. Davi errou. E eu queria que você parasse para pensar, a reação de Davi foi totalmente diferente do que talvez eu e você teríamos naquela época. No verso 6, está falando assim: Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e filhas. Porém, Davi se reanimou diante do Senhor. Opa! Essa é a diferença de quem tem Deus na sua vida. Davi não ficou jogado, não se chegou àquela ponta da depressão que ele não teve força. Pelo contrário, a palavra diz sempre no Salmo de Davi que quando ele tem uma situação de dificuldade, ao invés de ele mergulhar para o chão, ele olha para o alto de onde vem o socorro. Ele busca o seu socorro em Deus. E aí, no verso 7, diz que Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque:
traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi o Senhor. Irmãos, antes de continuar, você somos marido, uma hora você é o líder, ou você está na posição de liderança, outra hora você está na posição de pai, outra hora você é na posição de marido, de esposa. E numa situação dessa, caos na sua casa, na sua família, no seu trabalho, o que você faz? Você sente e chora? Davi chorou, se humilhou, mas a hora que ele se quebrantou, porque ele viu que ele fez coisa errada, ele desguarneceu a sua casa, deixou ali exposto ao inimigo, mas ele procurou a coisa certa. Ele tirou a roupa de soldado e colocou a estola sacerdotal. Você sabia que eu e você somos sacerdotes reais? Somos intercessores da nossa família? Nós somos aquele que nós vamos chegar aos pés do Senhor e o Senhor vai nos ouvir? Então Davi, ele pôs a estola sacerdotal e foi falar com o Senhor. Nós temos Deus na nossa vida. Às vezes a situação está um caos. Não se esqueça que Deus está conosco, amém? E o que aconteceu? Então ele consultou o Senhor, dizendo, perseguirei eu o bando? E aí, alcançá-lo-ei? Essas foram as duas perguntas de Davi fez para Deus. Então, eu queria que você entendesse o seguinte. O que é que Davi estava perguntando? Vou alcançá-lo? Né? Vou alcançar o bando? Devo perseguir? Não é só isso que estava perguntando, não. Ele estava perguntando o seguinte, eu devo reagir a essa derrota que me foi imposta, ou eu devo aceitar, sentar e chorar? Então eu vou repetir. Quando ele pergunta, devo eu perseguir o bando? Eu vou alcançá-los? Ele está perguntando para Deus, eu devo me conformar com essa derrota que está acontecendo na minha família? Eu devo aceitar essa derrota calado? Ou eu devo reagir? E Deus falou para ele o quê? Falou assim, perseguirei o bando. Aí respondeu o Senhor, persegue-o, porque de fato o alcançará e tudo libertarás. Amém? Deus falou para ele assim, Davi, persegue o bando, porque você vai não só alcançar, como você vai pegar tudo de volta. Olha que maravilha. O Deus que nós servimos é um Deus da restituição. Eu queria que você entendesse isso. O inimigo vem para atacar nossas famílias. E eu creio que muitos aqui já falam assim, olha, olhando assim um pouquinho da minha história, eu já levei muitas trombadas do inimigo. O inimigo já roubou muita coisa minha. E a palavra do Senhor está falando aqui de um ataque, né, às famílias lá do rei, então Davi. Não era rei ainda, empossado. Mas Davi, ele tinha Deus, como ele sempre teve. E Deus falou para ele, persegue o bando, reage. Porque se você reagir, eles vão devolver tudo que eles levaram. E Davi, então, chamou seus soldados e foi. Porque ele tinha a orientação de Deus, vai atrás, que Deus vai te devolver tudo que eles roubaram. Então, eu queria falar para você isso, né? Se tem alguém aqui que às vezes, em um determinado momento, né, você tinha lá atrás uma situação que você era mais crente do que você é hoje. E por alguma razão, aconteceu alguma coisa que você não é tão crente quanto você era antes. Você não tem aquela fé que você tinha. O inimigo roubou essa alegria sua, essa certeza. Assim como aquele menino que eu creio que essa palavra, inclusive, foi muito para essa situação, em que ele tinha, desde pequeno, ele acompanhava sua mãe no louvor, estava ali junto. De repente, falou assim, olha, só porque você não aprova meu casamento, também não vou mais na igreja. Né? Eu creio que essa mãe, ouvindo essa palavra, falou assim, não, eu não vou aceitar meu filho roubado da presença do Senhor assim. Vou perseguir esse bando e vou trazê-lo tudo de volta aos pés do Senhor. E a palavra diz que Davi foi e alcançou
todo aquele bando e trouxe tudo de volta. Então, é isso que eu queria dizer para você. Se você é uma pessoa que no passado você orava mais e hoje você tem orado menos, se você é uma pessoa que no passado você lia mais a Bíblia que você lê hoje, se você é uma pessoa que tinha mais fé, era uma pessoa mais dedicada e muitas coisas aconteceram, Deus está falando para você reagir. Que se você reagir, Ele vai restituir. O inimigo tem que restituir porque Deus já deu a ordem. Amém? Eu queria passar para você aqui, para nós ir para a parte final, quando Moisés tirou o povo do Egito, libertou o povo da escravidão do Egito. Teve 4 situações antes que Moisés arrancasse o povo do Egito, que Faraó, que batalhou ainda para poder enganar o povo de Deus, manter ele na escravidão. Teve 4 situações que a gente tem que refletir nela. A primeira coisa, quando a gente fala de Faraó, na Bíblia, nós estamos falando, o Faraó é o próprio demônio, Satanás. Então a figura do Faraó, ela representa Satanás, o inimigo do povo de Deus. Quando a gente fala do Egito, nós estamos falando do mundo. Nós estamos falando o mundo aí fora que jaz no maligno. Quando nós falamos na libertação do povo da escravidão do Egito, nós estamos falando da libertação que Jesus nos libertou da escravidão do pecado. Amém? Então, com esse entendimento, eu queria mostrar para vocês 4 vezes que Satanás tentou fazer com que Moisés não tivesse a vitória que ele teve de libertar todo o seu povo do Egito. Então, abra comigo em Êxodo, no livro de Êxodo tem essas passagens aqui. Êxodo 8, 25. Olha só o que Faraó fala para Moisés. Depois que ele viu que Moisés estava com o poder de Deus, que ele não conseguia reter o povo de Deus, ele falou assim, eu vou com uma conversa para cima dele, que ele vai acabar caindo na minha. Então, a palavra diz aqui no verso 25, chamou o Faraó a Moisés e a Arão e disse, olha, ide, ofereceis sacrifício ao vosso Deus nessa terra. Ou seja, não precisa sair do Egito para oferecer sacrifício ao seu Deus. Vocês podem ficar aqui no Egito mesmo. E nós deixamos vocês fazer sacrifício aqui ao seu Deus. Então, o que é que Faraó está falando? Adore o Egito aqui, adore aqui no Egito o seu Deus mesmo. Não precisa ir para lá. Então, o que ele está falando? Você quer ser crente? Você quer ir na igreja? Tudo bem, pode ir na igreja, mas não precisa sair do Egito. Não precisa sair do mundo. Então, por exemplo, um namorado que hoje tem a liberdade, olha, hoje a sociedade é assim mesmo, né? O namorado que está na igreja, que entrou na do Faraó, ele vai falar o seguinte, olha, agora não tem esse negócio de sexo só depois do casamento não, vamos fazer sexo agora mesmo. Então, ou seja, a pessoa está na igreja, mas está no Egito. Porque ele fala o seguinte, não precisa se preocupar de guardar para depois do casamento. Então, é muito fácil. Então, nós estamos falando aqui, conhece, tem até uma brincadeira que o pessoal fala do crente Raimundo, o pé na igreja, a cabeça no mundo. Não adianta a pessoa falar que está na igreja, mas não tem essa preocupação. Estou na igreja para mim receber aquilo que Deus tem para mim. Então, tem pessoas que querem continuar, querem ir na igreja e continuar com os vícios do mundo. Jovens, pessoas que às vezes depois do culto saem para as baladas, vai para bares, beber, Ou seja, eu vou continuar, eu estou na igreja. Era isso que o Faraó queria. Você não precisa sair do Egito. E tem muita gente que está dentro da igreja, mas continua no Egito, porque ele faz a mesma coisa que Satanás quis, que o povo de Deus ficasse ali servindo ali no Egito. O Egito é o mundo. Então, Moisés falou, negativo, eu vou me embora e vou levar todo mundo, porque o nosso lugar não é aqui no Egito. O nosso lugar, a nossa terra é Canaã,
terra que emana leite e mel que Deus preparou para nós. Então isso aí foi a primeira tentativa de Satanás, do faraó, derreter ao povo de Deus. A segunda proposta está lá em Êxodo 8:28. Em Êxodo 8:28, o faraó fala o que para ele? Ele fala assim, olha, tudo bem, então disse o faraó, deixar-vos-ei ir para que ofereçais sacrifício ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que saindo não vais muito longe. Ou seja, vocês tudo bem, vocês podem sair do Egito, mas não vai longe não, fica aqui perto, né? Então é aquela história de você estar na igreja e estar lá fora. Está na igreja e está lá fora. Então, o faraó queria que uma hora você está na igreja, aí daqui a pouco eu volto para o mundo. Uma hora eu estou na igreja. Aí, vocês já viram isso? Quantos crentes que não tem essa situação? Que, para que você vai ficar se dedicando tanto assim à igreja? O pessoal vai caçoar de você, você vai ficar um crente, vamos fazer chacota, né? Não precisa se dedicar tanto assim ao Senhor, né? Larga a mão, você tem que viver a vida. Então, não vai muito longe não, porque o não ir muito longe é sinal que ele queria que você ficasse também com o pé no Egito, né? Então, faraó, Moisés, de jeito nenhum, né? De jeito nenhum que nós vamos adorar o Senhor aqui nessa terra, aqui perto. O nosso lugar é Canaã. Então, quando Moisés sabia do chamado de Deus, ele não negligenciou. Nós sabemos do chamado de Deus para a nossa vida, então nós não podemos negligenciar o que Deus tem para nós e para a nossa família. E na terceira proposta, né, só para completar, não dá para ser amigo de Deus e amigo do mundo. A palavra diz que você não pode amar a Deus e amar ao mundo ao mesmo tempo. Deus não vai se agradar daquele que ama o mundo, porque o mundo não é para o povo de Deus. Deus veio para nos tirar do mundo e trazer para o seu reino. Então, a terceira proposta está lá em Êxodo 10, de 10 a 11. O faraó falou o seguinte para ele, tá bom, você pode sair, você pode ir embora, levar, mas assim, vamos fazer o seguinte, tira só os homens, deixa os seus filhos aqui. Olha como Satanás é sutil. Não precisa você levar os seus filhos, deixa seus filhos aqui, vai vocês, né? Quantas pessoas, por falta de orientação, não estão na igreja e falam o seguinte, mas deixa meus filhos lá no mundo, coitados. Eles são jovens, essa juventude vai passar e eles não vão aproveitar. Vocês já viram isso? Pais que pensam assim. Eu queria contar um testemunho, né, de uma vez no encontro do Casados para Sempre, veio um palestrante lá do Canadá, e ele, quando essas pessoas vinham para o Brasil, lá em Pompeia, eles ficavam hospedados na casa dos pastores da igreja local. E eles contaram, não aqui de Pompeia, mas ele falou assim, porque eles viajam, esses encontros são internacionais, e ele falou o seguinte, olha, uma vez nós fomos no encontro, e o pastor, aqui no Brasil, não lembro se Belo Horizonte, onde foi, em Goiânia, o pastor falou, vai dormir lá em casa, não precisa ir para o hotel não. E ele, tá bom, né, vamos lá. E aí, meia-noite, acordou com a vontade de ir à cozinha tomar uma água, e quando ele sai assim no corredor do quarto dele, do quarto do filho do pastor sai uma moça lá, a namorada do filho do pastor, do quarto do filho do pastor, aquela hora com trajes de quem estava dormindo ali, né? Aí ele se assustou, né? Como assim, né? Aí o pastor piorou a situação mais ainda, porque o pastor falou assim, olha, eu sei que ficou meio constrangedor, mas eu penso o seguinte, é melhor que ele faça aqui na minha casa do que fazer lá nos hotéis, nos motéis, né? Pode um negócio desse? A pessoa trazer o filho e falar assim, não, você faça aqui em casa, porque lá fora é pior. Ou seja, a pessoa está na igreja,
mas com a cabeça do mundo, né? Porque não tem nenhuma preocupação em aquilo que a palavra do Senhor traz para nós. Então, nisso aí é que a gente vê, às vezes, eu falo assim, deixa seus filhos aí. Olha o que o Faraó falou. Vai vocês lá, né? Saem vocês, mas deixa seus filhos aí. Deixa os filhos fazer o que querem, aproveitar a vida. Irmãos, o lugar dos nossos filhos é no pé do altar do Senhor, amém? Para ter um casamento abençoado, arrumar esposa abençoada, arrumar marido abençoado. Então, aquele que fala, vai para o mundo, né? Vai conhecer o mundo. O que ele está falando? Ele não está nem aí. Faz lembrar Eli, o sumo sacerdote Eli, que vocês conhecem a história dos filhos de Eli, que eram terríveis. Um pai relaxado, um pai negligente, que os filhos, a palavra diz que no dia do sacrifício das ofertas ao Senhor, eles iam lá na bacia de carne consagrada, enfiava lá o garfo lá e comia a carne que era para ser consagrada, fazia e aprontava, todo mundo reclamava e o pai falava assim, deixa os meninos, né? Deixa eles. E Deus foi falando, e deixa eles. Aí um dia, quando Deus falou assim, não deixo mais, Samuel, o profeta Samuel, vai lá e fala para o sacerdote ali que os filhos deles serão mortos, né? Serão exterminados por tanta coisa ruim. Pode um filho do sumo sacerdote dar tão mau exemplo e o pai ficar calado? E aí, sabe qual foi a maior decepção? A maior decepção foi que quando o profeta Samuel falou para Eli que os filhos dele seriam mortos, que Deus já tinha decretado que eles morreriam queimados pelo fogo santo, aí Eli falou, o quê? Que posso fazer eu? Que posso fazer? Que pai é esse que não clamou misericórdia para Deus? Que pai que não foi lá lutar pelo seu filho? Entendeu? Conformou. Que posso fazer eu? Que pode fazer você pelo seu filho numa situação dessa? Você não vai lutar pelo seu filho? Para ver se Deus ainda tem misericórdia? Mas ele se conformou a vida inteira, conformado com a situação do seu filho. Então, nós não podemos nos conformar. Nós não podemos desistir da nossa família. Um dia Deus vai cobrar isso de nós. Quanto que você lutou? Quanto que você pôs a roupa do sumo sacerdote, da estola sacerdotal e foi lá aos pés do Senhor? Senhor, eu não vou aceitar um negócio desse, né? O que eu devo fazer? Eu persigo o pessoal, eu vou alcançar esse bando, né? Vai, reage que eu sou contigo, você vai pegar tudo de volta. E aí, irmãos, para a gente finalizar aqui, a última tentativa de Faraó com Moisés, está lá no verso 10, de 24 a 26. Falou o seguinte, tudo bem, então vocês venceram. Vocês vão levar vocês, podem levar seus filhos, podem ir para longe, para Canaã, mas deixa aqui o seu rebanho, deixa aqui as suas riquezas. E sabe o que Moisés falou para ele? Nenhuma unha ficará aqui. Amém? Nem uma unha ficará nas mãos do faraó. Para que serve unha a gente nem sabe, mas Moisés falou que nem a unha ele deixaria. Isso quer dizer o seguinte, que Deus está falando para nós, que aquilo que o inimigo roubou, que foi coisa que Deus nos deu, nós não devemos deixar na mão do inimigo, mas de jeito nenhum. Então, nós temos que lutar, porque tudo que nós temos que vem de Deus é direito nosso. E nós temos que lutar. A sua família veio de Deus, os filhos são herança de Deus. Os nossos filhos, o seu salário, o seu emprego, aquilo que veio de Deus, nós temos que lutar. O inimigo não tem direito de ficar com nenhuma unha. Amém? E Deus está falando para nós o quê? Vai lá, perseguir, porque você vai alcançar e vai devolver tudo de volta, amém? Então, vamos ficar em pé agora, entendendo essa mensagem. Nós não podemos desistir da nossa família, nós não podemos ser um sacerdote ali que desistiu dos seus filhos.
nós não podemos desistir do nosso emprego, nós não podemos desistir do nosso negócio, nós não podemos desistir daquilo que Deus deu para nós. Nós temos que lembrar que Moisés falou, mas nem uma unha vai ficar na mão do inimigo, amém? Então vamos orar agora. Eu quero que você entenda que hoje Deus está falando o seguinte, tudo aquilo que o inimigo roubou de nós, se você clamar ao Senhor, né? Aquilo que você tinha, que hoje você não tem, alguma coisa que o Senhor colocar no seu coração, lute por aquilo. Lute porque Deus vai restituir aquilo que o inimigo roubou, amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu tomo posse dessa palavra para a minha vida, para a minha casa, para a minha família.